E aí, gente, beleza? What's up, guys? How are you? Gente, hoje nós vamos falar sobre 3 motivos pelos quais você deve começar a aprender inglês hoje, tá? So let's get into it. Vamos começar! Primeiro motivo, gente, inglês é uma língua mundial, né? Global. Gente, olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Hoje em dia, gente, onde você for no mundo, a língua que as pessoas vão falar, se não tem uma língua em comum, é o inglês, tá bom? Então, o mandarim, por exemplo, na China, ele vai ser, em termos de falantes nativos, ele é a língua mais falada no mundo, mas de uso dos nativos e não nativos é o inglês, tá bom? Então, onde você for no mundo, se as pessoas não têm uma língua em comum, você vai falar, as pessoas vão falar inglês com você. Tá bom? Claro que raras exceções, né? Tem países que você vai que as pessoas não falam nada de inglês, mas geralmente as pessoas vão falar assim. Você tem que estar pronto, né, gente? Por quê? Inglês é a língua da mídia, né? Da mídia social, de publicidade. Inglês é a língua dos seus filmes e séries favoritos. Inglês é a língua do turismo, né? No momento o turismo tá meio parado no mundo, mas assim que o mundo abrir de novo, né, gente? A gente precisa do inglês pra gente viajar. Tá bom? A minha vida não seria a mesma se eu não tivesse estudado inglês, se eu não tivesse virado professora de inglês. Daqui a pouco eu vou contar mais pra vocês sobre a minha vida, tá bom? Então, gente, inglês é uma língua essencial se você quer morar, estudar ou viajar pelo mundo, tá bom? Então, estude! Motivo número 2, o inglês te ajuda a arrumar o emprego dos seus sonhos, gente. Quer ser piloto de avião? Tem que estudar inglês. Quer ser comissário de bordo? Tem que estudar inglês. Quer ser um cientista que vai mudar o mundo? Tem que estudar inglês. Quer ser astronauta? Tem que estudar inglês. Quer trabalhar com turismo? Tem que estudar inglês. Quer ser um empreendedor e fazer sua empresa crescer pelo mundo? Tem que falar inglês. Quer trabalhar com filmes? Tem que estudar inglês. Quer trabalhar com mídia social? Tem que falar inglês. Quer mexer com computer games, né, gente? Jogos de computador? Tem que falar inglês. Quer mexer com computadores? Tem que falar inglês. E, gente, muitas vezes as pessoas perdem a oportunidade de emprego fora, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Irlanda, porque não sabe falar inglês. Então, não seja um deles. O irmão da minha amiga, por exemplo, ele fez ciência da computação, né? E aí ele tentou arrumar emprego lá na Irlanda, gente. A Irlanda diz que tá precisando de muita gente, viu? De mão de obra. E aí ele conseguiu um emprego rapidinho, ainda pôde escolher, gente. Você acredita? Ele pôde escolher, porque todos os lugares para onde ele tentou arrumar um emprego, ele conseguiu. E as pessoas ofereceram um emprego para ele. Então, gente, se vocês querem abrir os horizontes em termos de trabalho, tem que falar inglês. O terceiro motivo, gente, inglês abre os seus horizontes no mundo, gente. Com inglês você tem a oportunidade de estudar fora, fazer um mestrado, fazer um doutorado, né? Uma especialização, pesquisas. As pesquisas são todas em inglês, né? Por quê? Porque os pesquisadores querem que o mundo inteiro entenda a pesquisa deles, né? Porque é pro bem da humanidade. Então tem que ser numa língua que a maioria das pessoas vão entender. Então a maioria das pesquisas são em inglês. Sabendo inglês, você vai conhecer outras culturas, né? Porque você vai viajar, você vai fazer amigos, você vai ter uma vida que você nunca imaginou. Então eu vou dar um exemplo pra vocês da minha vida, tá, gente? Se alguém virasse pra mim e falasse assim, depois, quando você crescer, você vai morar fora, tá? Você vai estudar nos Estados Unidos, você vai morar depois você vai mudar pra Finlândia e você vai ter lá uma escolinha de inglês pra crianças. Gente, se me falassem isso aos 12 anos de idade ou aos 15, eu jamais teria acreditado, entendeu? Então tudo foi possível por quê? Por causa do inglês. Mas não só porque eu sabia inglês e queria aprender, mas porque eu realmente era dedicada, né? Eu queria realmente, era a minha paixão, né? Era aquilo que eu queria fazer. Então, tirava notas boas, né, gente? Então, o negócio de tirar nota boa, por que é importante, né? Então, quando eu fui para os Estados Unidos, por exemplo, não foi uma coisa assim, meus pais nunca foram ricos. E falar nisso, um beijão pra minha mãe e pro meu pai, que me criaram com muito carinho e com muito sacrifício, viu, gente? Foi tudo muito suado. E eu passei num concurso, né, de bolsas lá na universidade, na UFMG.
E se eu não tivesse estudado, gente, se eu tivesse sido uma aluna que não tava nem aí, eu jamais teria passado, porque tinham só 10 vagas, né? E eu fui a segunda, a segunda melhor, tá? Então, realmente, assim, você saber inglês abre os caminhos para você. Então, o fato de eu ter ido estudar nos Estados Unidos abriu aquele leque para mim. Aí, dos Estados Unidos, eu vim para Finlândia, eu continuei os meus estudos aqui. Se eu não falasse inglês, minha faculdade teria ficado pela metade, né? Que eu fiz letras e especialização em inglês. Então, se eu tivesse vindo para cá e não falasse inglês, eu não poderia terminar minha faculdade, né? Então, terminei minha faculdade, depois arrumei um emprego de dar aula de inglês para crianças. Então, mais tarde, eu comecei a minha própria empresa, né? E nada disso, gente, teria sido possível se eu não tivesse estudado inglês, tá? E os amigos que eu fiz, a minha vida aqui na Finlândia também não teria sido possível sem falar inglês, tá, gente? Gente, se vocês tinham alguma dúvida sobre por que vocês estão estudando inglês, espero que esse vídeo tenha feito você pensar um pouquinho, tá bom? Então, gente, muito obrigada por vocês terem assistido. No sábado a gente tem live, tá? No horário de 4 horas da tarde, na Finlândia, às 9 horas da noite. Nós vamos começar com a nossa segunda aulinha do nosso curso básico de inglês. E aí no sábado a gente vai estar falando como se apresentar em inglês, tá bom? Então a gente se vê lá. Gente, muito obrigada e até sábado na live. Beijão! E para quem não viu a live da semana passada, tá aqui na descrição do vídeo para você assistir, tá bom? Beijão, gente! Tchau!